Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida. Te agradecemos pelas tuas misericórdias, meu Deus, pois a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Te agradecemos, Pai amado, pelos Te agradecemos pelos livramentos, meu Deus. Te agradecemos pela tua proteção, Pai amado, pelas tuas bênçãos, Pai, em geral, Senhor. Nada disso merecemos, Pai amado, pois somos pecadores, somos falhos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, te criamos ídolos em nossas vidas, Pai amado. Muitas vezes te deixamos de lado, meu Deus. Te pedimos perdão por isso, Pai amado. Tenha perdão de nós, meu Deus, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós não somos nada sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, Pai. Senhor, se Tu virar as costas para a gente, meu Deus, nós vamos perecer neste mundo, Pai amado. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós somos como uma criança recém-nascida, Senhor, que precisa de um pai. E o Senhor é o nosso Pai, Senhor. Obrigado, Pai amado. Obrigado por nos ver e nos ouvir também, Pai amado. Pai, obrigado porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, que é a Tua ira, Pai amado. Mas pelo contrário, o Senhor nos deu o Teu amor, Pai amado, que morreu naquela cruz para nos salvar, Senhor, para nos tirar da escravidão do pecado, Pai amado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guia, Senhor. E todas as vezes, meu Pai, eu te peço, Senhor, que todas as vezes que sairmos dos Teus caminhos, meu Deus, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos alertar para voltar o quanto antes, Pai amado. Obrigado, Pai. Obrigado por esse devocional que estamos fazendo agora também, meu Deus. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão, Pai, da Tua palavra. Pois sem Ti, Senhor, não vamos entender, Senhor. Precisamos de Ti conosco, Pai. Pai, e o nosso desejo, Senhor, é que através da internet, Tua palavra, Senhor, possa chegar àqueles lugares que ainda não conhecem, meu Deus, o Teu Evangelho. Que possa chegar nesses lugares e ser aceito, ser reconhecido também, Pai, para que o Senhor tenha adoradores em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. (19 de setembro). O devocional de hoje é referente a Gálatas. Gálatas novamente. Capítulo 5, novamente. Versículo 1. Gálatas, capítulo 5.
Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 15, para entender essa parte. Uma introdução desse capítulo diz assim: firmes na liberdade. Paulo mostra como é preciosa a liberdade que Cristo nos dá e diz que devemos fazer tudo para conservá-la. E o capítulo inicia assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez. Para qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama a você mesmo. Mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então tenham cuidado para não acabarem se matando. E o devocional de Spurgeon diz assim:
Esta liberdade nos liberta para a carta de concessão do céu. A Bíblia, aqui uma passagem de minha preferência cristã. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Você é livre para isso. Cito aqui mais uma, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. Amém. Você é livre para isso. Você é um convidado bem-vindo à mesa das promessas. A Escritura é um tesouro que nunca falha, repleto de suprimento ilimitado de graça. É o banco do céu. Você pode sacar o quanto quiser, sem impedimento ou obstáculo. Vá em fé e será recebido em todas as bênçãos da aliança. Não há uma promessa na palavra que seja retida. Nas profundezas das tribulações, deixe que essa liberdade o console. Em meio à onda de aflição, deixe que o anime. Quando tristezas o cercarem, deixe que seja seu conforto. Este é o símbolo de amor de seu Pai. Você é livre para isso em todo o tempo. Você também é livre para o trono da graça. É privilégio do cristão ter acesso em todos os momentos a seu Pai Celestial. Maravilhoso isso. Quaisquer que sejam nossos desejos, nossas dificuldades, nossas necessidades, estamos livres para expor tudo diante dele. Não importa o quanto tenhamos pecado, podemos pedir e esperar o perdão. O fato de sermos tão pobres nada significa. Podemos apelar à sua promessa de que ele proverá tudo o que nos for necessário. Temos permissão para nos aproximar de seu trono em todos os momentos. Na hora mais escura ou no calor do meio-dia, exercite seu direito ao cristão e viva este privilégio. Você é livre para tudo que está entesourado em Cristo: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Não importa qual seja a sua necessidade, pois há plenitude de provisão em Cristo. E esta provisão está disponível para você. Oh, que liberdade é a sua! Liberdade, liberdade da condenação, liberdade para as promessas, liberdade para o trono da graça e, finalmente, liberdade para entrar no céu. Amém. Maravilhosa essa mensagem. Gente, nós temos liberdade para tudo. Basta a gente saber o que é bom para a gente e o que não é. E o que é necessário e o que não é. E Cristo é o necessário. É o que basta. Já é o suficiente. Cristo é o suficiente. Cristo supre todas as nossas necessidades. Vamos para a leitura em Salmos.
Salmos 8. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. Uma introdução desses salmos diz assim: hino de louvor, a grandeza de Deus, a posição elevada do ser humano na criação, louvor ao Criador. E os salmos iniciam assim: ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmos 8. Salmos 8, título hebraico. Introdução do capítulo 4, versículo 1. Salmos 8, versículo 2. Cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Esta linha, como traduzida na Septuaginta, aparece em Mateus, capítulo 21, versículo 16. Uma fortaleza, o céu. Referências: Salmos 2, versículo 4 e Salmo 150, versículo 1. Salmos 8, versículo 4. O que é um simples ser humano? O salmista fica se perguntando por que o Criador do céu, da lua e das estrelas, versículos 3 e Salmo 148, versículos 3 a 6, se preocupa com seres humanos fracos e mortais. Referência: Salmo 144, versículo 3 e Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Em Jó, capítulo 7, versículo 17, a mesma pergunta tem um tom irônico. Salmos 8, versículo 5. A ti mesmo. Outra possível tradução do texto hebraico diz: aos anjos. Referências: Salmos 29, versículo 1, Salmos 89, versículos 5 a 7. Salmos 8, versículo 6. Todas as coisas debaixo do domínio dele. Deus criou a humanidade
dando-lhe a ordem de se espalhar por toda a terra e dominá-la. Referência: Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 28 e Salmos 115, versículos 14 a 15. Isso se cumpre completamente em Jesus Cristo. Referências: 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e Efésios, capítulo 1, versículo 22 e Hebreus, capítulo 2, versículos 8 a 9. Salmos 8, versículo 8. Seres que vivem no mar, os grandes monstros marinhos. Referência: Gênesis, capítulo 1, versículo 21. E por fim, Salmos 8, versículo 9. No mundo inteiro. Este salmo termina com as mesmas palavras do versículo 1, chamando a atenção para a majestade e a glória de Deus, que são cantadas por toda a criação. E é isso, gente. Salmos 8. Que Deus os abençoe.